Olá pessoal, bem-vindos ao Prato Cheio, o podcast de O Joio e o Trigo sobre alimentação. Vocês talvez não conheçam a minha voz, eu sou o Guilherme Zocchio, repórter do Joio. E nesse episódio, o prato está cheio de alimentos frescos, mas eu não sei dizer por quanto tempo. A gente vai falar da situação dos pequenos agricultores, que estão com dificuldade de vender a sua produção devido aos desdobramentos da crise do coronavírus. Muitos deles dizem que estão com problemas para levar a comida que chega à mesa de milhões de brasileiros. Antes de começar, eu só peço um pouquinho de paciência com a qualidade do áudio. A gente não gravou esse episódio no estúdio para respeitar a política de isolamento social. Afinal, né, gente? É para ficar em casa. Bem, com vocês, o prato do dia. Eu estou aqui com a Juliana Jeitens, que também é repórter do Joio, e conversou com pequenos agricultores de todo o Brasil. Olá, tudo bem, Ju? Oi, Gui, por aqui tudo bem, e contigo? Eu tô bem, mas você sabe me dizer se o Jair, o Jair está bem, Ju? Então, Gui, na verdade, a gente vai falar do Jair, mas não agora. Sobre o Jairo, ele me falou que está bastante preocupado com a produção. Bom, e desde pequeno ele trabalha como agricultor, né? Hoje em dia ele tem 700 pés de goiabas orgânicas, mas nem sempre foi assim. Hoje ele vende hortaliças, outras frutas em uma propriedade de 5 hectares, no município de Torres, litoral do Rio Grande do Sul. O Jairo vende a maior parte da colheita para o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi suspenso por quase um mês depois que as aulas nas escolas de todo o Brasil foram paralisadas. Eu conversei com o Jairo, trocando algumas mensagens de áudio, e ele me contou um pouco mais da situação. O problema esse ano foi agora com essa pandemia aí do coronavírus, né? Que aí o meu mercado era a feira, daí foi cancelada a feira, e eu tinha vendido esse ano para alimentação escolar, e também foi cancelado, e o ano passado também já vendi, então esse ano o problema é esse. Primeiro ano, assim, que eu acho que é uma coisa que cancelou, né? Que parou de vez. Os outros problemas que tem é, às vezes, tu perde uma produção por seca ou por chuva demais, essas coisas assim que é normal da agricultura. É a primeira vez agora que a gente está tendo essa parada assim mais brusca, né? A goiaba é uma fruta que estraga super rápido. E adivinha, como não houve nenhuma orientação do poder público, o Jairo quase perdeu parte da produção. Isso só não aconteceu porque ele congelou as goiabas para fazer polpa de fruta. Pessoal, comida boa, além de ser silenciosa, sem propaganda nenhuma, estraga rápido. Essa situação se parece com o que muitos produtores estão enfrentando. Além da suspensão de algumas políticas públicas importantes para vendas de alimentos, muitas das feiras livres estão sendo canceladas, sem falar no bloqueio das estradas e outros perrengues. Sim, Ju, é uma situação difícil. Quando eu falei no começo do episódio sobre ficar em casa, é importante as pessoas lembrarem que essa recomendação existe para que as atividades essenciais, como o atendimento médico, o comércio e justamente a produção de alimentos, continuem acontecendo para que possam abastecer a gente nessa situação, né? A gente acredita que não, mas a situação nos ambientes rurais do Brasil é super complexa, especialmente para os pequenos agricultores. Ô Gui, é importante lembrar que quando a gente diz pequeno, a gente está falando da agricultura familiar, que é essencial para levar comida para o prato das pessoas. O último censo agropecuário do IBGE, por exemplo, de 2017, mostrou que esses pequenos produtores são responsáveis por 42% do feijão, metade da banana e 80% de toda a mandioca consumida no Brasil. São pelo menos 13 alimentos que têm relação com a nossa cultura, mas tem muita coisa além disso. Com certeza, Ju. Esses pequenos produtores são os principais responsáveis por abastecer as cidades. Eles fazem parte dos chamados circuitos curtos de comercialização, que é quando a comida que a gente come é cultivada relativamente perto de onde a gente mora. Comida que viaja pouco para chegar ao consumidor é uma comida fresca, uma comida saudável. A existência dos circuitos curtos é importante para a segurança alimentar e nutricional de milhões de pessoas, ainda mais agora, em um momento como o dessa crise que a gente está vivendo. E essa segurança alimentar só é garantida com a segurança dos produtores rurais. Eu conversei com a Paula Ferreira, que é agricultora da Rede Povos da Mata, na cidade de Irecê, na Bahia.
Ela me contou que está com bastante medo do coronavírus chegar nas propriedades rurais. Mesmo se a gente considerar que alguns agricultores só tenham sintomas leves, isso é preocupante, porque vai ter muita gente que não vai conseguir trabalhar. Impotente. É muito difícil você trabalhar com um inimigo invisível. E aí, assim, por exemplo, eu estou no processo de coordenação e eu sei que os meus agricultores têm produtos nas propriedades e muitos deles vão perder a produção, porque são pessoas que estão no grupo de risco e que estão apavorados, sabe? Eu sou agricultora, eu sou agricultora e meu irmão, nós somos jovens que estamos não estamos no grupo de risco, no entanto, também ficamos apavorados, porque eu, particularmente, eu estou isolada. O que a Paula está falando tem a ver com a situação rural do país. A gente pensa que não, mas tem muita gente que mora no campo. A última pesquisa nacional por amostras de domicílios, a PNAD, do IBGE, estimou que 15% da população brasileira é rural. Mas esse número pode ser maior. Uma outra estimativa, feita em 2015 pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, diz que a cifra é de 36%, isso é, de mais de um terço de toda a população vivendo no campo. Além disso, existem diversos tipos de residência rural. Nas propriedades tradicionais, os camponeses vivem relativamente distantes uns dos outros. Mas existem muitos assentamentos em modelo de vila, onde as propriedades estão dispostas uma do lado das outras. Nesses dois casos, tem muita troca entre os vizinhos. E além disso, também tem muita gente que vai trabalhar na cidade e volta para o campo, e fica nesse vai e vem e vice-versa. E tem outro problema, né, Gui? No campo tem muita gente que está no grupo de risco. De acordo com o Censo Agropecuário mais recente, de 2017, o Brasil tem 15 milhões de produtores rurais. Desse total, 15% tem mais de 55 anos de idade. E a gente sabe, nesse cenário de pandemia, o que mais preocupa é a falta de leitos de UTI para atender os casos mais graves de Covid-19. No campo, existem muitos municípios que mal têm hospitais para atender as pessoas. Pois é. Agora eu imagino que muita gente esteja preocupada em se alimentar bem para manter uma boa imunidade caso eu fique doente. Mas eu fico pensando como isso seria possível sem que eu consiga comprar comida fresca e comer frutas e verduras todos os dias. Vocês já pararam para pensar nisso? Oi pessoal, aqui é a Amanda. Quero pedir a sua ajuda para levar ao ar a segunda temporada do Prato Cheio. Nossa campanha de arrecadação no Catarse foi organizada ao longo dos últimos meses. Conseguimos livros, rangos, cestas de orgânicos, ecobags e um monte de recompensas legais para quem doar. Queremos sempre fazer mais e melhor. Se você puder ajudar nesse momento, ficamos muito gratos. Entra lá no catarse.me/prato cheio. Se não puder, tudo bem. Compartilhe nosso conteúdo e as nossas redes e continue nos acompanhando. Acho que nesse momento que a gente está tentando se colocar no lugar do agricultor, é importante pensar que a agricultura não é uma atividade linear, matematicamente correta. Ela envolve riscos. Nós ouvimos agora há pouco do próprio Jairo que o clima, por exemplo, é um fator preponderante para a produção de alimentos. E isso não é só no Brasil. Os agricultores precisam trabalhar de mãos dadas com as chuvas, com a seca. E saber manejar a terra, ter domínio das técnicas de plantio, são pontos fundamentais. A sabedoria popular, esse conhecimento histórico passado de geração em geração é o que importa. E é bom lembrar que, por esse e outros motivos, como a histórica desigualdade social que existe no Brasil, as políticas públicas de compra de alimentos são muito importantes para apoiar esses produtores. Sim, e é aí que entram ações como o PENAI, por exemplo. O programa, criado lá em 1955, há mais de 60 anos atrás, começou a beneficiar a agricultura familiar há pouco mais de 10 anos. Em 2009, no segundo governo Lula, uma lei determinou que pelo menos 30% dos recursos federais da alimentação escolar deveriam ser destinados à compra de produtos da agricultura familiar. Aí sim, priorizando assentamentos da reforma agrária e comunidades indígenas e quilombolas. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, no ano passado foram destinados 1 bilhão e 17 milhões de reais do programa para a compra de alimentos desses pequenos produtores. Isso não só ajudou a beneficiar 41 milhões de estudantes da educação básica, como fortaleceu os diversos circuitos curtos de comercialização pelo país. E além do PENAI, existe o PAA,
O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar prevê a compra de alimentos de pequenos agricultores para doar a entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A gente também falou sobre ele no primeiro episódio dessa série especial sobre coronavírus, e em detalhes na série de reportagens Fome de Mentira, que analisa o desmonte de políticas públicas voltada à alimentação durante o governo Bolsonaro. E é importante ressaltar que na última semana, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e outras organizações sociais apresentaram ao governo uma agenda com várias propostas para proteger os agricultores e a população. Um dos pedidos é de que o PAA conte de maneira emergencial com R$1 bilhão. Seria o maior orçamento da história do programa criado em 2003 durante o governo Lula. Em 2012, no melhor ano, o PAA contou com R$850 milhões. Mas nos últimos anos vem sendo gradativamente abandonado, a ponto de ser tomado como uma lenda no mandato de Bolsonaro, que é chamado de mito. Foi por reconhecer a importância desses programas que o Congresso Nacional aprovou no final de março um projeto para que o PNAE continue funcionando normalmente durante a pandemia do coronavírus. Isso, mesmo com a suspensão das atividades escolares. Agora, o programa vai distribuir alimentos diretamente para as famílias dos estudantes da rede pública de ensino básico. Jair Bolsonaro, que é o presidente da República, sancionou o projeto de lei na quarta-feira, 8 de abril. Ele disse que tem uma caneta poderosa, mas demorou mais de uma semana para fazer funcionar essa modificação na lei do PNAE, assim como ele tardou para sancionar o programa de renda básica emergencial. Os dois projetos oferecem alguma proteção para as pessoas mais vulneráveis durante essa crise que a gente está vivendo. As entidades que representam os trabalhadores rurais já perceberam que a manutenção das políticas públicas são a melhor maneira de proteger tanto os agricultores no campo quanto os consumidores nas cidades. Foi isso que me falou o Aristides Santos, que é presidente da CONTAG, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura. A CONTAG entende que o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos podem funcionar plenamente. O PNAE pode, através da compra da produção dos agricultores e agricultoras familiares, alimentar as famílias dos estudantes e as famílias carentes que estiverem nesse momento com dificuldade para adquirir os seus alimentos. E o PA pode ajudar, através da CONAB e de outros meios do governo, comprar alimentos tanto para distribuir também, como para fazer estoque para o futuro do abastecimento do país, das pessoas que precisam sempre da atuação do governo do ponto de vista dos seus estoques. Além do que cabe ao poder público, os agricultores também estão se organizando para enfrentar essa crise. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é um dos principais movimentos sociais de camponeses no Brasil. Os produtores vinculados a esse movimento estão dizendo que não vão parar de trabalhar. Eles querem ajudar a evitar uma situação de desabastecimento. Para isso, eles estão tomando alguns cuidados com a higiene e tentando unificar o transporte de alimentos. A gente conversou com o Milton Fornazieri, que é dirigente do setor de produção do MST, e contou um pouco mais sobre isso. Nós estamos orientando todas as nossas cooperativas que mantenha os cuidados do isolamento, mas que não parem com a produção, né? Seja no processo de industrialização, dentro das cadeias do leite, de arroz, de grãos, né? Para que a gente possa ter produto disponível para ofertar para a sociedade brasileira. Queremos o prato cheio, na crise e fora dela. E seria fundamental que Bolsonaro ou qualquer pessoa que ocupa a cadeira da presidência entenda que precisamos tomar medidas urgentes no combate à fome. Não basta opinião. Temos que confiar em quem faz pesquisa, a ciência de verdade. E bem antes do governo pensar em se mexer, é importante ressaltar que iniciativas da própria população, como a distribuição de marmitas para cidadãos carentes, já estavam acontecendo. Aqui na minha cidade, por exemplo, agricultores e consumidores estão se articulando em rede para continuarem comendo alimentos de qualidade e não ficar refém dos supermercados. Eu sugiro que você procure essas redes no seu município. Vamos deixar aqui na descrição do episódio alguns links que centralizam informações a respeito. Bem, chegamos ao final de mais um Prato Cheio. A edição de áudio desse episódio é de Vitor Oliveira. O
roteiro é a 4 mãos, feito comigo, Guilherme Zóquio, e com a Juliana Jeitens. As redes sociais do Prato Cheio são feitas pela Amanda Flora e o design do podcast é da Denise Matsumoto. É bom lembrar que as gravações desse episódio foram feitas nas nossas próprias casas. A gente segue no confinamento. Queria pedir, antes de ir embora, para você acompanhar os nossos canais nas redes sociais e para contribuir com a nossa campanha de arrecadação no Catarse. É só acessar catarse.me/prato cheio. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.